Boa noite. Começa agora o Nihon National News. Informação que conecta você ao mundo. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal já está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. O Japão está mudando e os estrangeiros fazem parte dessa história. Há alguns anos, era muito mais difícil encontrar estrangeiros morando no Japão. Hoje, a realidade é diferente. Brasileiros, filipinos, vietnamitas, nepaleses e pessoas de muitos outros países estão ajudando a mover a economia japonesa. Eles trabalham nas fábricas, nos hospitais, nos restaurantes, na construção civil e em diversos outros setores. Ao mesmo tempo, o Japão busca equilibrar a necessidade de mão de obra com a preservação de sua cultura. É uma transformação histórica e ela está acontecendo diante dos nossos olhos. Você acredita que o Japão vai se tornar um país cada vez mais internacional? Ou ainda manterá suas tradições como sempre fez? Você confere agora os principais destaques do Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Uma mulher de 49 anos foi presa na província de Baraki, acusada de costurar os lábios da mulher com quem vivia. A vítima, de 42 anos, afirmou à polícia que tinha medo de fugir antes do ataque. Após conseguir escapar, ela pediu ajuda em um comércio usando um bilhete e a polícia foi acionada. O caso está sendo investigado e as autoridades apuram se outras pessoas que estavam na casa presenciaram a agressão. A Bolsa de Tóquio fechou em forte queda após novos confrontos entre americanos e iranianos elevarem os preços do petróleo e reacenderem preocupações com a inflação. O índice Nikkei caiu mais de 2%, enquanto ações dos setores automobilístico e aéreo foram as mais afetadas. Investidores também demonstram preocupação com a situação fiscal do Japão em meio à alta dos juros dos títulos do governo. A escritora e ilustradora japonesa Akiko Hayashi morreu aos 81 anos, vítima de pneumonia. Ela ficou conhecida por livros infantis de grande sucesso, como A Primeira Tarefa de Mickey e Boa Noite, Sr. Lua, além de ilustrar o primeiro livro da série O Serviço de Entregas da Kiki, que inspirou a animação do estúdio Ghibli. Suas obras venderam mais de 20 milhões de exemplares e continuam sendo referências da literatura infantil no Japão e em outros países. Agora você fica com as principais informações do mundo com o repórter Plínio Lima. Um alerta de segurança mobilizou autoridades em Nova York após o risco de queda de parte de um prédio em obras na região de Manhattan. Como medida preventiva, ruas foram interditadas e o Consulado-Geral do Brasil precisou ser evacuado temporariamente. De acordo com o Departamento de Edificações da cidade, o canteiro de obras já havia recebido diversas reclamações e notificações anteriormente. Equipes de emergência e engenheiros foram acionados para avaliar a estrutura e garantir a segurança de moradores, trabalhadores e pedestres. Até o momento, não há registro de feridos. As autoridades seguem monitorando a situação e investigando as condições da obra para evitar novos riscos à população. A Organização das Nações Unidas alertou que as crianças estão entre as principais vítimas da crise humanitária no Líbano. Segundo a ONU, apesar do cessar-fogo em vigor, milhares de famílias ainda não conseguem retornar para suas casas devido à insegurança, aos danos provocados pelos confrontos
e a falta de serviços básicos em diversas regiões do país. A situação afeta diretamente o acesso à educação, à saúde e à alimentação de milhares de menores. Organizações internacionais reforçam os apelos por ajuda humanitária e por ações que garantam proteção à população civil. A comunidade internacional segue acompanhando a situação e os esforços de reconstrução no território libanês. Sonha em trabalhar e viver no Japão? A HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Você acompanha agora os assuntos que repercutiram no Brasil com a repórter Herotildes Lourenço. A influenciadora Deolane Bezerra segue presa após a Justiça de São Paulo negar um novo pedido de habeas corpus apresentado por sua defesa. O caso continua sendo analisado pelas autoridades responsáveis, enquanto também são avaliadas questões relacionadas à possível transferência da investigada para outra unidade prisional. A defesa busca reverter a decisão e garantir a liberdade da influenciadora, enquanto o Ministério Público acompanha o andamento do processo. O caso continua chamando a atenção da opinião pública em razão das decisões tomadas pela Justiça ao longo do processo. As medidas judiciais relacionadas ao processo devem continuar sendo analisadas pelas autoridades competentes nos próximos dias. O senador Flávio Bolsonaro participou de uma audiência nos Estados Unidos para discutir os impactos das tarifas comerciais e as relações econômicas entre os dois países. Durante o encontro, o parlamentar apresentou argumentos sobre os efeitos das medidas tarifárias para empresas e investidores brasileiros, além de defender maior diálogo entre Brasil e Estados Unidos. A audiência reuniu representantes do setor produtivo, autoridades e especialistas em comércio internacional. A audiência ocorre em um momento de atenção às discussões sobre competitividade, exportações e investimentos entre as duas economias. A participação de Flávio Bolsonaro ocorre em um momento de atenção às relações comerciais e diplomáticas entre os dois países. As discussões apresentadas durante a audiência devem continuar sendo acompanhadas por representantes dos setores envolvidos. Vamos falar de cultura? Confira agora os destaques da nossa agenda. Fique agora com as notícias mais importantes da comunidade brasileira no Japão, com a repórter Franciele Tsutsumi. Quando talento, dedicação e paixão pela música se encontram, o resultado é um só, um espetáculo que emociona pessoas. E no dia 11 de julho, Alex e Eduardo prometem emocionar o público na Vibe Drinks, em Hamamatsu. Alex e Eduardo carregam uma história que começou muito antes da formação da dupla.
São anos de dedicação à música, de experiências acumuladas e de uma paixão que atravessa gerações. Eduardo iniciou a sua trajetória aos 7 anos de idade, quando começou a tocar o violão. Aos 10, já participava de festivais no Brasil, dando os primeiros passos para uma caminhada marcada pelo talento e pela perseverança. Com o passar dos anos, integrou projetos musicais e fortaleceu a sua experiência nos palcos. Alex também descobriu na música o caminho para realizar seus sonhos, com uma segunda voz marcante e uma presença de palco conquistada ao longo de muitos anos. Participou de diversos projetos e teve a oportunidade de abrir apresentações de artistas consagrados, consolidando a sua identidade artística. Hoje, unidos, Alex e Eduardo representam o encontro de duas histórias construídas com trabalho, dedicação e amor pela música. Em cada apresentação, entregam emoção, qualidade musical e uma conexão verdadeira com o público, levando ao palco interpretações que marcam gerações e conquistam diferentes públicos. Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. Foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde num domingo azul, a Belle de Ju. A próxima oportunidade de viver essa experiência será no dia 11 de julho, a partir das 9 da noite, na Vibe Drinks Japan, em Hamamatsu. A noite contará ainda com a participação especial da Carolzinha, prometendo um espetáculo preparado para emocionar e celebrar a música brasileira junto à comunidade no Japão. Em entrevista especial para Nihon TV, os artistas fazem um convite à comunidade. Olá, meu querido amigo e amiga. Somos a dupla Alex e Eduardo. Nesse sábado, dia 11, lá na Vibe Drinks em Hamamatsu, nosso primeiro evento como dupla. E contamos com a tua presença. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon e TV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. Agora é hora de conferir como o tempo vai se comportar para esta sexta-feira. O Nihon National News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite e até amanhã.
Nihon Nacional News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa.